A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tô aqui para começar mais um vídeo pro canal, né? E assim, o dia de hoje eu não fui trabalhar, né? Hoje é minha folga. Então, eu vou tentar falar alguma coisa assim, vou tentar preencher esse vídeo com alguma coisa, né? Vou tentar falar de alguma situação que tenha ocorrido na minha vida, ou algo assim que eu ache relevante para poder estar colocando aqui para não deixar o canal sem vídeo, né? Porque não é bom interromper, mesmo que eu não tenha tido nada assim de relevante, assim. Bom, percebi algumas situações assim no dia de hoje assim de opressões, né, no sentido de letargia, de preguiça, de desânimo, mas é normal, né? Já é esperado já no dia, né? Receber esse tipo de dardo, de seta, de desânimo, de dando a entender que não faz sentido na minha caminhada, de que não, sabe? Sempre algo nesse sentido. Mas pela misericórdia de Deus, né, foi dado a entender que isso uma armadilha, é um laço, né, que nada disso emana de mim, nada disso surge em mim, mas sim é algo que tenta me induzir, sabe, a crer que realmente é isso que está em mim, mas pela luz que me foi dada, né, do céu, eu dificilmente não, eu tenho um discernimento melhor assim e evito com mais, sabe, facilidade esse tipo de pensamento e procuro, sabe, direcionar minha atenção para outras coisas. E assim, no dia de hoje foi basicamente isso, né, meu dia. Eu sempre, começando, né, esses dardos, vindo esses dardos e eu repreendendo, né, rejeitando e não cedendo a isso. Mas eu tenho que ser mais ativo, né, eu tenho que ser mais, procurar realmente focar minha mente com força em algo assim, algum propósito, alguma meta assim mais longa para poder quebrar de fato, né, de vez esse mal, né, esse tipo de ataque, revogar de vez essa autoridade que esse espírito tem, né, para me tocar dessa forma. Porque é uma autoridade que ele tem, né, porque ele não pode tocar numa pessoa assim aleatoriamente, do jeito que ele quiser. Essa pessoa tem que ter dado algum tipo de brecha, sabe, algum tipo de abertura para ela poder, para ele poder tocar nessa pessoa. Então, eu creio que eu já dei muita brecha nesse sentido e por isso que hoje ainda, sabe, sofro um pouco. Mas eu tenho que correr contra o tempo, né? Porque não há muito tempo para poder se perder, né? Com preguiça, sabe? Com essas coisas. E procurar reverter isso o quanto antes, né? Tirar essa autoridade da mão do inimigo o quanto antes. E, bom, não. É o certo, né? É o que eu tenho que fazer. E assim, no dia de hoje, pra ver, né? Até de um dia que não teve muita coisa, assim, eu consegui extrair alguma coisa, né? Consegui dar uma torcida assim e extrair algo assim. Bom, hoje não era pra ter culto na minha igreja, né? Não, acabou não tendo. Porque teve um furto lá, né, na igreja, acabaram roubando os fios, né, da igreja, levaram os fios de energia da igreja. Pra você ver como é que tá as coisas hoje em dia, né? O pessoal não respeita nem mais uma igreja, o pessoal não tem mais temor de nada, o pessoal faz o que quer, a hora que quer. E assim, no tempo de Deus vai ser cobrado, né? Mas que Deus tenha misericórdia também ao mesmo tempo. Porque assim, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E eles vão colher isso mais cedo ou mais tarde, mas que eles venham aprender e venham se arrepender, né? E venham ter uma mudança de direção, né? 100%, porque isso aí não se faz, né? Não só com uma igreja, mas com qualquer outro lugar, sabe? Assim, seja casa, seja o que for, seja coisa pública, porque isso não se faz, né? Mas eu falo de igreja assim porque as pessoas costumavam ter um temor, né, maior das coisas de Deus e hoje em dia, tipo, parece que se perdeu isso, mas fazer o que, né? Já estava previsto isso, já estava predito isso nos fins dos tempos, né? Nos últimos dias. E então assim, acabou não tendo culto, acabou sendo adiado e também está acontecendo algo assim na igreja de mudança, sabe, de local, porque o local que era da igreja que na qual a gente frequentava, sabe, o salão, ele foi comprado por uma construtora, né, de uma outra pessoa e parece que eles vão ter que demolir lá, eles vão refazer, então a gente vai ter que passar o salão para essa construtora, né? Assim, todos os irmãos, assim, isso já tem uns tempos, né, que ele foi avisado que a gente ia ter que sair, mais de uns 5 6 meses mais ou menos. Não, uns 4 meses, vai, uns 4 meses que foi avisado que a gente teria que sair. E assim, de todos, eu fui o único que teve fé
que esperou em Deus, né? Tipo, no sentido de que Deus não ia tirar de lá a igreja. E até hoje eu ainda não escolho não desistir, né? Não abro mão da minha fé, né? Daquilo que eu venho analisando racionalmente, né? Porque assim, eu creio que o Espírito Santo que habita em mim é um espírito 100% racional. E pelo que eu vi até hoje, até agora, não, todos os sinais que eu percebi, assim, espirituais, né? Os sinais espirituais, era de que Deus ia manter lá, de que Deus se agradava da igreja naquele lugar, né? Então, eu sempre sempre bati o pé, né? Sempre fui contra todos para poder defender essa posição, né? De que a igreja não ia sair de lá. Porque até o pastor, até mesmo o pastor, ele não, sabe, já tinha se entregado nesse sentido. Ele já estava procurando outro salão, procurando outro lugar para poder deslocar a igreja. Mas assim, eu não, no meu ponto de vista, não é o certo, né? Eu ainda não acho que seja o certo, mas se eu estiver errado, tenho nada a perder, né? É o meu ego, né? Na verdade. Mas Deus sabe que eu não quero, pelo menos que eu faço o possível, né? Pra não falar algo assim, sabe? Bater o pé no algo só pra poder ir até o final naquilo, só pra poder, sabe? Manter a minha reputação ou algo assim nesse sentido. Eu sabe que ali eu fiz uma análise assim fria realmente do que estava acontecendo ali na situação, do que realmente eu estava vendo, presenciando ao longo do tempo, assim, né? Não foi algo assim do dia pra noite. Era algo que eu estava vendo assim, tipo, de Deus se manifestar, de Deus fechar lugar assim ao lado que era um bar, né, que tava atrapalhando a igreja, tava atrapalhando o culto, tava querendo afrontar na igreja. E eu vi Deus fechando esse lugar. Eu vi Deus levando irmãos para lá, né, novos membros. Então, assim, tudo dava a entender que ele ia permanecer lá, né, com o ministério. E eu creio que ele vai permanecer lá ainda. Não abro mão do meu pensamento. Vou até o fim, até o último dia com esse pensamento. Até, até a hora que Deus me tocar, né, e falar que não vai mais manter lá. Então, que venha a ser feita a vontade de Deus, né? Ainda que esteja errado, eu eu tenho paz no meu coração, né? Que não tinha ego, não tinha nada disso envolvido. Então, se não for a vontade de Deus permanecer lá, eu não vou me sentir, sabe, ferido ou nada do tipo. Porque Deus sabe que o que estava no meu coração era assim, era querer falar aquilo que era racional, sabe? Querer fazer uma análise racional e não emocional da situação. Então, é basicamente isso. Eu ainda acho, né, que Deus vai manter lá, mesmo, tipo, tá em cima da hora, sabe? Eu acho que tem que entregar o salão, se não me engano, agora em janeiro, né, dia primeiro. Estamos em dezembro, já no finalzinho. E teve esse furto também agora, então, assim, você vê, tipo, a casa de Deus sendo atacada, né? Quer dizer o que? Que ali é um lugar que, tipo assim, não, eu não mencionei, mas já é a segunda vez que foi roubado, né, os fios de lá. Já é a segunda vez que ocorre um assalto lá, né? Tipo, em menos de 2 semanas. Então, você vê a fúria do adversário, né, contra a casa de Deus, querendo fechar e parar a obra. Então, tudo indica que é de Deus ali e que desagrada o inimigo. Se o inimigo está furioso, quer dizer que Deus está naquele lugar, Deus opera naquele lugar. Então, eu não vejo sentido em Deus tirar de lá. Eu, particularmente, ainda não, sabe, mesmo tá 100% assim pelo olhar do homem, assim, tipo, já tá, não tem o que fazer, né? Ali, olhando do ponto de vista carnal, não tem o que fazer ali. Ali já não é mais da igreja. Mas do ponto de vista do espiritual, eu ainda não aceitei, sabe? Não cedi. E eu creio que Deus ainda vai fazer uma reviravolta ali. Eu creio que Deus, por misericórdia de nós, né? Nós não merecemos, porque começando de mim, né? Eu falo por mim. Eu ainda estou muito ausente na obra de Deus. Ainda estou muito, sabe, deixando a desejar, é, não devolvendo muito, sabe, no sentido de frutos, não contribuindo muito. Então, e a igreja no geral também, falando abertamente, assim, ela tá um pouquinho assim, vai, não sei, né? Eu diria morna, né? Mas tá andando, né? Eu vejo assim, tipo, a gente faz aquilo que. A gente faz tipo o básico, sabe? A gente não faz nada além do básico, digamos assim, para não dizer que é morna a igreja. Nós fazemos o básico, que é um culto, sabe? 3 cultos por semana e nada mais. Não saímos para evangelizar nem nada. Já tem um tempo já que a gente não faz isso. Então, nesse sentido, eu diria que é uma igreja, sabe, básica, mas que Deus opera. E isso eu não tenho dúvida. Então, eu creio que Deus se agrada daquele lugar, né? Porque é um lugar sincero ali de pessoas mesmo que não, sabe, não ainda não estamos devolvendo muito assim para Deus, não estamos multiplicando para Deus, mas
é um lugar de pessoas que realmente quer buscar a presença de Deus, que vai ali para buscar a Deus. Então, eu creio que Deus se agrada. Mas assim, em relação aos membros, a mim mesmo também, eu me vejo numa crescente, eu me vejo numa ascensão, eu me vejo ascendendo. Então é um processo, né? Por mais que eu esteja, que eu, tipo, tenha falado assim desse jeito de mim mesmo, tipo, dando a entender que eu tô estagnado, mas mesmo assim ainda, tipo, isso é numa visão mais, sabe, do agora. Agora assim, uma visão a longo prazo, assim, tipo, do dia que eu comecei até agora, eu tô crescendo, eu tô evoluindo. Isso é inegável. Mas tem esses dois pontos de vista, né? Mas no geral eu creio que eu tô caminhando na direção certa. Mesmo que seja passos curtos, eu creio que Deus tá nesse, que Deus tá me direcionando e tá contribuindo comigo para eu poder crescer na fé. Então, ali é um lugar assim necessário que realmente, se não fosse ali, se não for aquele lugar que Deus tipo permitiu pra gente, eu dificilmente estaria dessa forma, dificilmente estaria evoluindo. Então, eu não abro mão dali, né? Mas assim, que venha a ser feita a vontade de Deus, que venha a ser realizado aquilo que Deus tem, né, como prioridade, porque não é o que eu penso, não é o que eu acho. Por mais que eu me sinta julgando isso, sabe, num ponto de vista espiritual. Posso estar errado também, não sou dono da razão nem dono da certeza. Então, é basicamente isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu trabalho, né? Amanhã eu quero ver como que vai ser meu dia. Eu quero procurar fazer, pôr em prática aquilo que Deus tem me ensinado, colocar, usar as ferramentas que Deus tem me dado para poder combater, né, o combate e não ficar, sabe, só tomando pancada e resistindo. Eu quero avançar também, eu quero ir para cima do mal, né? Que nem eu estava fazendo outros dias, né? Que ontem eu não mencionei, mas eu pude conversar com a menina assim, sabe? Com a menina que chegou nova na minha loja. Pude falar de Deus pra ela, pude, sabe? Me conectar. Realmente eu me senti assim que eu me conectei com a pessoa. Tanto que um colega meu, né, que é cristão também, ele chegou em mim e falou assim: Nossa, Felipe, você amadureceu demais. Você realmente tá diferente, assim. Você pregou muito bom. Só que o jeito que você falou com ela foi de uma maneira assim muito, sabe? Muito boa. Então é bom a gente ouvir isso, a gente ter esse retorno, sabe? Por mais que no vídeo não pareça, mas tipo, pessoalmente sou totalmente diferente, né? Eu sou muito mais extrovertido, muito mais brincalhão. Aqui ainda tô um pouquinho mais sério, mais travadinho, mas é com o tempo, né, que vai ocorrer esse desbloqueio. Bom, esse é o vídeo de hoje. Pra glória de Deus, mais um dia concluído, mais um dia que eu não, que eu, sabe, permaneço gravando e hoje eu bati recorde, ó. 13 minutos de gravação. E eu não tinha bolado nada pra falar, então é muito bom ver isso, nessa naturalidade assim fluindo. E perdão, é esse ápice que eu quero atingir. Quero chegar a gravar sem, sabe, planejar muito, sabe, no sentido assim de ficar bolando assim de tem que ser assim, sabe? Ficar muito engessado, eu quero que fique algo mais natural. Então, eu creio que eu tô caminhando nessa direção. E isso é muito bom. Vou entregar o vídeo, fiquem na paz, fiquem com Deus. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Não tem que dormir cedo também, né? Então, é isso. Fiquem na paz, fiquem com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na vida de cada um, assim como está presente na minha. Amém.